A comunidade artística no TikTok é insuportável. Oi, eu sou o Melo e pra quem não sabe, eu sou artista. Todos os desenhos aqui do canal e basicamente tudo aqui sou eu que faço, desde o personagem, a foto de perfil, o banner, as thumbs, a edição. E por que eu tô dizendo isso? Bom, porque de todos esses anos sendo artista e tentando melhorar, eu nunca vi uma comunidade tão insuportável quanto a do TikTok. E não é de hoje que isso vem acontecendo, são anos. E você deve estar se perguntando, o que o TikTok faz de tão ruim? Vamos começar então. Lembrando que esse vídeo é inspirado nesses dois vídeos, então crédito a esses dois. Tá, temos muitas coisas pra falar. Desde memes que deixam de ser só memes e viram cyberbullying, até tiktokers que passam tutoriais questionáveis. E vamos começar pelo geral. Bom, o TikTok tem um algoritmo meio quebrado, então é fácil em um dia você pegar, sei lá, 200 visualizações e no outro 200 mil. Não, eu não tô dizendo que seja extremamente simples viralizar, mas que é mais fácil do que em outras redes sociais, com certeza. Tanto que eu tenho uma conta que eu postei o primeiro vídeo e o primeiro vídeo já pegou mais de 200 mil visualizações, eu não tô nem brincando. E o outro pegou 1000 visualizações. E com isso pode acontecer de, sei lá, a Mariazinha de 9 a 12 anos está usando o TikTok, fazer um videozinho do seu personagem e do nada, boom, 1 milhão de visualizações. E nem precisa ser uma criança, basta você ser uma pessoa iniciante. As pessoas vão te zoar. Porque sim, porque eles querem e porque ser cringe aparentemente é um crime. Então se você viralizar sendo iniciante, se prepara, porque os piores comentários vão vir, de pessoas covardes atrás de uma tela de celular. E bom, acredite se quiser, muitos deles deviam ter o dobro da sua maturidade por ter o dobro da sua idade. Então vira algo ridículo. É claro que sempre vão ter pessoas com um mínimo de bom senso, mas elas são honestamente poucas comparadas à chuva de gente te criticando. Eu fico com dó, sabe? Apesar de por lei alguém menor de 13 anos não poder usar redes sociais sem supervisão, a gente sabe muito bem que não é assim que funciona. E isso abre muito espaço pra esse tipo de coisa acontecer. Tanto que, sei lá, não é de hoje em dia que isso acontece. Quem aí se lembra das fangirls do Sans? Elas eram colocadas em um compilado de piores fangirls do Sans em 2017, sendo que se você parar pra pensar, a maioria eram sim crianças expostas ao ridículo e sofrendo ataques de outras pessoas. Qual o seu crime pra você ser ridicularizado na internet? Então, senhor, é que eu disse que eu sou casada com o Sans e que quem chegasse perto de mim eu ia matar. E não são só as fangirls do Sans. Quem aí lembra da Sky de Friday Night Funkin'? Uma fangirl estilo Sans, mas do boyfriend. Na época, se eu não me engano, essa menina tinha por volta de 12 anos de idade. E a gente sabe o desfecho que essa história tomou. Mas caso você não saiba, eu recomendo você ver esse vídeo aqui em que eu falo sobre os piores fandoms. Nele eu cito Friday Night Funkin' e o caso da Sky. Mas enfim, percebem como não é de hoje que esse tipo de coisa acontece? Porém, hoje em dia tá se tornando mais fácil por conta do algoritmo do TikTok. E cara, imagina você como uma criança simplesmente curtindo a vida, fazendo um desenho e pensando: nossa, nesse desenho eu realmente me superei, eu vou postar no TikTok para as pessoas verem. Aí você posta e recebe o maior hate da sua vida porque o seu desenho não tá bom o suficiente. E aí eu digo, e daí, cara? Qual é o problema da pessoa ser iniciante? Você acha que todo mundo nasce sabendo? Nem o Léo MK nasceu sabendo, ele desenha tipo 2 anos. Desenhar é evoluir, treinar, e ninguém nasce sabendo. E pode ter certeza que todo mundo que desenha tipo desde criança, como é meu caso, já fez coisas consideradas vergonhosas. E se eu fosse uma criança de 11 anos e levasse todo esse ódio, eu com certeza ia me sentir muito mal. Porque pra você pode parecer algo bobo, mas não é só porque pra você é algo considerado idiota, ou tipo, ah, é só não ligar, que esse tipo de coisa não vai afetar a pessoa. Porque a gente sabe que tem muito adulto que não sabe lidar com isso. Tem adulto que acaba fazendo coisas piores com a própria vida por causa do hate. A gente já viu casos assim acontecerem alguns anos atrás. E se isso afeta um adulto, imagina uma criança. E pior, uma criança que nunca teve fama e simplesmente viralizou aleatoriamente por causa do algoritmo do TikTok. Mas enfim, não são só apenas iniciantes e crianças que sofrem com esse tipo de coisa. Existe uma piada bem ruim no TikTok, que é o render process. Mas Melo, isso não significa renderizar o seu desenho? Sim, ou pelo menos deveria significar. Mas uma pessoa um dia postou um vídeo em que ela mostrava o processo de renderização e o personagem não tinha anatomia correta, ou pelo menos correto na visão das pessoas. Ou seja, a pessoa colocou o olho muito pra cima. E isso foi o suficiente pra um monte de gente zombar dessa pessoa como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Uau, haha, esse desenho não está anatomicamente correto, devemos zombar dessa pessoa até ela desistir de desenhar, porque sim. E desde então, sempre que alguém coloca o olho de um jeito que as pessoas não gostam, eles colocam um comentário pra zombar do artista. E se a pessoa responde com o vídeo zoando de volta, sempre tem algum desinformado dizendo: ah, mas ele só pediu o processo de render. E não, a gente realmente sabe quando a pessoa tá fazendo pra zoar. E claro que justificar
justificar algum erro de anatomia com é meu estilo, quando claramente não é, só um erro mesmo, é paia. Mas existem casos em que realmente é o estilo da pessoa. E a gente não vê isso só na comunidade artística, no geral mesmo. Por exemplo, tem muito desenho animado, na verdade a maioria dos desenhos animados tá longe de seguir a anatomia corretamente. E mesmo assim não é algo ruim. Além da piada sem graça, temos também o artilore do TikTok. Sempre que alguém comete algum erro e parecem arrogantes de alguma forma, as pessoas fazem dezenas de vídeos zombando dessa pessoa e dizendo: oh meu Deus, mais um pro artilore do TikTok. Tipo essa pessoa que fez um vídeo dizendo: eu olhando pro desenho das pessoas depois de aprender anatomia. Aí o personagem dela olhando desse jeito. E sim, eu concordo que é uma atitude extremamente questionável. De forma alguma eu concordo com essa artista. E entendo que algumas pessoas estejam realmente putas com isso. Tipo, meu Deus, a menina fez o desenho todo torto e mesmo assim acha que sabe anatomia. E ainda despreza os outros. Mas cara, a internet realmente toma umas reações exageradas pra caramba, que fazem isso tudo virar só algo ridículo. Temos também alguns tutoriais questionáveis, que basicamente te ensinam a desenhar pessoas padrões ou extremamente lindas. E alguns realmente bem questionáveis, como foi o caso da Cullen. Cullen é uma artista com mais de 2 milhões de seguidores. Ela faz alguns videozinhos de arte, misturando tutoriais e humor. Há quem diga que o humor da Cullen não é lá dos melhores. Porém, hoje eu não tô aqui pra falar sobre isso. E claro, nenhum artista é perfeito, sempre tem alguma coisa que você pode melhorar. E muita gente critica a Cullen por ela desenhar só gente bonita. Não é exatamente isso, né? Exatamente com essas palavras. Mas basicamente só desenhar gente padrão. Tem gente também que diz que ela desenha sempre a mesma menina de anime, ou o mesmo cara com sempre as mesmas características. Porém, enfim, acho que cada um desenha o que quiser. Se quiser desenhar 300 mil vezes o mesmo personagem, azar, deixa a pessoa. Mas não é exatamente isso que as pessoas querem dizer. E sim porque ela fez um tutorial questionável há um tempo atrás, em que ela ensinava a desenhar rostos de lado. E aí basicamente tem aquela coisa de certo e errado. Só que o errado dela não tava tão errado assim. E muita gente começou a criticar ela por racismo, porque ela justamente colocou o perfil desse jeito, como errado e como as pessoas não deviam fazer. E embaixo literalmente escreveu gorila. E adivinha quem tem o perfil assim? Pessoas negras. E a internet simplesmente odiou isso e com razão. Foram realmente falas muito infelizes. Ela também corrige a arte dos seguidores. Tipo, os seguidores dela mandam pra ela alguma arte pra Cullen corrigir. E em uma arte, ela de novo corrige o perfil da pessoa, sendo que não tinha nada de errado com o perfil da pessoa. E eu acho que é isso que pega muito, sabe? A maioria dos artistas corrige, só que corrige pra fazer uma pessoa padrão. E esquece de considerar que nem todo mundo é igual. Que existem tipos diferentes de nariz, perfil de lado, rosto. E também já aconteceu dela corrigir uma arte e tirar o acne do personagem, sendo que a personagem tinha acne e era uma característica da personagem. E a Cullen tirou isso. E claro que a internet não deixou barato. Surgiram vários e vários vídeos zoando a Cullen, em que a pessoa pegava a parte correta, entre aspas, e encaixava nos seus desenhos. E quase sempre ficava muito pior. Enfim, existem mais polêmicas do que isso, obviamente. Sempre, né? Sempre o TikTok. Porém, essas são as que eu vejo com mais frequência. E se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2. Deixem suas opiniões nos comentários e sugiram vídeos, por favor. E se você gostou do vídeo, por favor, dá uma forcinha aí, se inscreve, dá like. E é isso, um beijo da Anitta e...